dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aos estudos de circuitos elétricos. Vocês viram que na última aula todo mundo tem ficado muito empolgado com a análise de circuito, né? Tá ficando cada vez mais complexo e mais interessante, eu espero. Hoje a gente vai falar sobre um caso específico, tá? Um tipo de montagem de circuito no qual ele é muito usado para determinação de dados de um determinado instrumento, por exemplo, um resistor, né, o valor da resistência de um determinado instrumento. Então, esse exemplo de hoje, essa análise de hoje, é a respeito de um tipo de montagem de circuito que ficou famosa por permitir a determinação de determinados dados de um circuito, tá? de um elemento do circuito. Então, basicamente, a cara da ponte de Winston é essa aqui. É um circuito que normalmente ele aparece com essa característica de montagem, mas cuidado, tá? Pode ser facilmente confundido quando o desenho ele aparece de outras formas. Esse desenho aqui é o desenho mais característico. Bom, qual que é a função da ponte de Winston? Na verdade, a ponte ela é por conta dessa característica aqui, né, de divisão. Quando você tem um nó, por exemplo, aqui eu tenho uma corrente que circula no circuito. Essa corrente I, ela vai sofrer uma divisão aqui da bifurcação, tá? Em geral, você tem como objetivo descobrir um dos resistores, por exemplo, R2. Se eu não conhecer, eu vou determinar esse R2 e, portanto, eu tenho que analisar os outros elementos do circuito já conhecidos. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos analisar aqui, porque a validade ou a eficiência dessa análise é quando a ponte de Winston está em equilíbrio. O que quer dizer a ponte está em equilíbrio? Eu coloquei aqui um slide branco para que a gente possa analisar juntos aqui. Então imaginem a ponte semelhante àquela que eu acabei de mostrar, mas deixa eu desenhar a minha aqui, para ficar mais fácil a gente poder analisar. Bom, basicamente, a ponte ela é formada por 4 resistores, tá? Lembrando que um desenho aqui diferente, só para vocês terem em mente, eu já explicar a parte do circuito, tá? Então aqui imaginem que eu tenho essa associação alimentada por um gerador ideal, por exemplo, de DDPU. Ele vai alimentar o circuito, vai passar por uma corrente. Aqui eu posso ter uma resistência R1, aqui eu posso ter uma resistência R2, aqui eu posso ter uma resistência X, que eu não sei quanto vale, eu quero descobrir. Esse aqui pode ser um resistor desconhecido. E aqui eu tenho um reostato, que eu vou chamar de R3. Para quem não lembra, o reostato é uma resistência variável. Então essa setinha aqui representa uma chave onde o cursor pode ir para frente ou para trás, aumentando ou reduzindo a resistência. Tá? Por que isso? Em geral, quando você analisa um circuito desse tipo, caracterizado como uma ponte de Winston, eu tenho aqui, se fosse apenas esse circuito, eu teria uma associação em paralelo. Os dois resistores de cima em série estariam em paralelo com os dois resistores de baixo também em série. Tá? Então os dois de cima estão em série, eles juntos estão em paralelo com os dois de baixo. Porém, a ponte de Winston ela vai se caracterizar pela análise entre o ponto C e o ponto D. Beleza? E para analisar esses dois pontos, a gente coloca um instrumento aqui. Pode ser um resistor, pode ser um voltímetro, pode ser um galvanômetro. Nesse caso a gente vai usar um galvanômetro. O galvanômetro indica a passagem de corrente. E por que eu vou usar o galvanômetro? Porque o equilíbrio ele vai acontecer quando a corrente no galvanômetro for zero. A gente diz que a ponte está em equilíbrio. Tá? Então vamos analisar aqui. O que vai acontecer com esse circuito? Eu tenho uma corrente total. Essa corrente total vai percorrer o circuito partindo da bateria.
Quando chegar na primeira bifurcação aqui, vai haver uma divisão da corrente. Eu vou ter aqui uma corrente 1 e eu vou ter aqui uma corrente 2, certo? Quando chegar no ponto C, se o ponto C tiver um potencial maior do que o ponto D, a corrente 1 ela vai dividir em duas partes, uma para baixo, uma para o RX. Quando chegar aqui no ponto D, I2 com essa parte que desceu vai se juntar para o R3. Então reparem que para você saber se a corrente vai ter uma divisão de C para D ou de D para C, se a corrente vier de C para D, o I1 vai se dividir. Se a corrente vier de D para C, o I2 vai se dividir. Só que para você saber disso, você tem que saber os potenciais em C e D para saber o sentido da corrente. Porém, a gente está buscando a condição de equilíbrio, quando a corrente que passa no galvanômetro é zero. E foi percebido que isso acontece no medidor à medida que você vai alterando o cursor do reostato. A corrente no galvanômetro ela se torna zero somente quando eu atinjo o equilíbrio mostrado por R1 vezes R3 igual a R2 vezes Rx. Pessoal, todas as vezes que a ponte de Windson estiver em equilíbrio, quer dizer que o produto cruzado entre as resistências são iguais. R1 multiplicado por R3 tem que ser igual a Rx multiplicado por R2. Ah, professor, por que isso acontece? Isso acontece porque à medida que você altera o cursor do reostato, você também vai alterando a resistência equivalente e, portanto, a corrente. Isso faz com que os potenciais C e D sejam alterados. Quando chega nesse caso, é porque você alterou a resistência do circuito de tal modo que o potencial em C ficou igual ao potencial em D. Quando os potenciais são iguais, quer dizer que não existe diferença de potencial. Isso quer dizer que a corrente tem que ser zero no galvanômetro. Certo? E aí, esse aqui é uma montagem empírica, porque como é que você vai descobrir o momento em que os potenciais são iguais? Você tem que medir a corrente central entre C e D e ir alterando o cursor, até você encontrar esse equilíbrio. E como é que a gente vai provar essa relação? Na verdade, eu não vou provar para vocês, ela está no livro, se vocês abrirem o SME, capítulo 6, dei uma olhada lá, está provado, mas não é uma coisa que eu tenha visto sendo cobrado em prova. Tá? Na verdade, a forma de cobrar isso é você analisar as diferenças de potenciais. Por exemplo, vou só explicar um pouquinho para ver se vocês entendem, mas não vou perder tempo, senão eu quero fazer a questão com vocês. Mas a ideia é o seguinte: para o potencial em C ser igual ao potencial em D, a diferença de potencial aqui, U1, ela tem que ser igual à diferença de potencial U2. E como é que você calcula a diferença de potencial U1? R1 vezes I1. E U2? R2 vezes I2. Então, partindo de U1 igual a U2 e fazendo as devidas substituições, R1 vezes I1, R2 vezes I2, fazendo a mesma coisa para Rx, para R3, você vai montar um sistema com várias equações. Substituindo esses sistemas, lembrando que o x tem que ser igual a U3, tá? Né? 3. Quando você vai abrindo essas relações, você vai cair no sistema de várias equações. E aí você isola o R, né, para chegar nessa relação aqui. Tá bom? Então, basicamente o que importa para a gente é essa relação da ponte Windson em equilíbrio. E ela vai ocorrer quando a corrente no ramo central é nula. Tá? Como é que a gente vai usar isso aí? Na verdade, a gente acaba usando a ponte Windson como uma ferramenta de resolução do circuito. Digamos que no lugar do G tivesse uma resistência.
do galvanômetro, né? A corrente ia subir, ia descer, como é que você ia associar em série, paralelo? Ficaria difícil. Mas se você identifica a ponte Windsor, quer dizer que a região central não funciona. Então você tira ela do circuito. Então é uma ferramenta a mais para resolução do circuito. Tá? Vamos lá. A questão número 1, tá? Da página 223 do SME, diz o seguinte. Vamos lá. No circuito a seguir, as resistências elétricas conhecidas são 8. Então vamos lá, vamos analisar os dados aqui. 8 ohms, resistência 1. Resistência 4, 2 ohms. Tá vendo que o desenho aqui é diferente, mas eu tenho que buscar aquela simetria da ponte Windsor, tá? R5 vale 6 ohms. E a bateria 15 volts. A resistência R2 é variável, é o rheostato, e é ajustada para que a diferença de potencial ao longo das extremidades do resistor R3 seja nula. Se a diferença de potencial é zero, quer dizer que não tem corrente aqui. Se não tem corrente no R3, quer dizer que ele não funciona. Então é como se essa parte central não existisse no circuito. Fosse só os dois ramos em paralelo. Então aqui é como se fosse assim, ó. I total. E aqui houvesse uma divisão única. Essa parte central não existe mais. Tá? Quando não passa a corrente por um determinado aparelho do circuito, é como se ele não existisse para o circuito, porque ele não funciona. Tá? Qual o valor do R2 para que isso aconteça? Aí eu vou usar a relação. Para que isso aconteça, já que ele falou que o R3 não funciona, é porque o circuito é paralelo. Isso quer dizer que eu posso usar a relação R1 vezes R5, produto cruzado, né? É igual a R4 vezes R2. O R1 eu sei que é 8, então 8 vezes 6 é igual a R4, que é 2, vezes R2, que é o rheostato. Né? Então, 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. Então, R2 é igual a 24 ohms. Certo, gente? Pois bem, então vamos lá, seguindo. Letra B. A resistência elétrica equivalente do circuito apresentado. Como eu falei para vocês, se essa parte central não funciona, eu só vou ter a parte de fora, que agora eu sei que é 24, e a parte de baixo, de dentro. Então, basicamente, na letra B eu posso redesenhar o circuito, se ficar mais fácil para mim, fazendo o seguinte. Lá no ramo central eu tenho dois resistores. Eles dois juntos valem 24 mais 8, 32 ohms. Na parte de baixo eu tenho 2 mais 6, que juntos valem 8 ohms. E os dois estão em paralelos. Há um gerador de 15 volts. Então, basicamente, é isso que eu preciso fazer. Esses dois em paralelo. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, somente dois, para determinar o resistor equivalente, eu posso fazer produto pela soma. Então, vai ficar 32 vezes 8, né, dividido por 32 mais 8, que é 40. Então, basta você fazer essa relação que você tem em paralelo, quando tem apenas dois resistores, tá, gente? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 6,4 ohms. Essa é a resistência equivalente total do circuito. E por último, letra C, qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre R2? Pessoal, primeira coisa, se R2 a mesma corrente que passa por R2 é a mesma que passa por R1, certo? Porque estão em série. Então, é a mesma que passa por 32 aqui em cima. Ó. Ele quer saber a corrente de cima. Vou chamar de I2. Tá? Tem o I1 e tem a total que é dividida. Certo? Vai ser dividido aqui. Porém, o 8 e 32 estão em paralelo com o gerador. Isso quer dizer que tanto quem está em paralelo recebe a mesma DDP.
Então o resistor 8 recebe 15 volts e o resistor 32 também recebe 15 volts. Isso quer dizer que eu não preciso fazer o circuito todo, dividir a corrente, nada disso. Se eu quero saber a corrente entre, por exemplo, C e D, basta que eu pegue a DDP entre C e D, que eu pegue a resistência entre C e D e ache a corrente 2. Eu posso fazer o circuito inteiro, achar a corrente total e depois dividir, mas eu posso fazer direto onde eu tenho os dados. A DDP CD é de 15 volts. Nossa senhora, saiu um pouquinho rabiscado aqui. Conta da diferença do tempo de resposta, hein? Beleza? Não é feio assim. Então vamos lá. Caneta, tá aqui. Então vai ficar 15 volts. A resistência equivalente do ramo 32. Eu já somei 8 com 24. E eu vou descobrir o I2. Então o I2 nada mais é do que 32 ou 15 dividido por 32, que vai dar aproximadamente 0,47 amperes. Lembrando que a unidade de medida é extremamente essencial, ohms, ampere, para que você não esqueça de resolver. Galera, para fixação do conteúdo, não deixem de fazer a sequência dessas páginas, tá? Eu fiz a 223, 224, 25, 26, é a tarefa do livro texto, não é caderno de atividades ainda, é só para vocês entenderem um pouco mais dessa situação. Depois eu tiro dúvidas no chat para que vocês sigam tranquilamente. Bom trabalho a todos e bom final de semana. Valeu, gente!